Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e eu estou fazendo essa série sobre primeira infância e os fatores que influenciam no desenvolvimento neurológico da criança, na aprendizagem, na inteligência, na satisfação emocional dessas crianças a longo prazo e com isso a gente possa melhorar um pouco a nossa sociedade cuidando das nossas crianças. Eu gostaria de hoje falar sobre um fator muito importante que é o contato familiar, Então, já tem comprovações de que o contato físico com o bebê desde o início, o toque físico mesmo, e o conversar, o olhar nos olhos, o tocar a criança, o aconchegar, o acolher e a presença de um pai, a paternidade ativa que a gente chama, um pai que participa, aumenta muito a qualidade do desenvolvimento dessa criança. Então, a gente sabe que nem tudo está sob o nosso controle, que infelizmente às vezes acontecem problemas familiares, seja de doença, seja conjugal mesmo, ou de relacionamento, ou mesmo situações adversas aí no nascimento de uma criança em relação à família, à rotina, mas quem quer que seja que vá criar essa criança e formar e educar, lembrar de agir como pais e mães, ainda que não o sejam os pais biológicos dessa criança ou adotivos, Então, a criança precisa de toque. Muitas crianças hoje em dia ficam muito tempo ou no carrinho ou no bebê conforto, muitas vezes na frente da tela, porque a mãe precisa trabalhar e fazer outras coisas. Eu recebo pacientes, às vezes, bebezinhos que vêm à consulta no bebê conforto. E aí eu sempre falo, mas pega no colo, não fica no bebê conforto, tá? Então, o contato físico no colo com a mãe, com o pai, melhora ganho de peso, diminui cólica, melhora o sono, melhora o crescimento e melhoram as conexões neurais. A formação de uma rede de ligação entre os neurônios aumenta quando você tem estímulo sensorial. O que é estímulo sensorial? Tudo aquilo que estimula meus 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o toque. Então, por exemplo, vocês sabem que existem uma massagem para bebês que chama Shantala, que é em homenagem a uma mãe, lá da Índia, que um pesquisador encontrou fazendo massagem em seu filho, e viu como era bacana aquilo, Então, não especificamente a Shantala, mas, por exemplo, o método canguru, que é usado, por exemplo, com bebês prematuros para aumentar ganho de peso, que consiste em você, com o seu colo desnudo, despido, colocar o bebê também sem roupinha, deitado aqui, e você pode usar um paninho para cobrir e aconchegar esse bebê. Isso aumenta ganho de peso do bebê. E a gente cheirar o bebê também melhora a nossa produção de leite para as mães que amamentam. Eu já fiz uns vídeos sobre amamentação e isso melhora. Então, acariciar esse bebê, consolar esse bebê, colo não estraga a criança. Mimar não é mimo, pegar no colo, não é para deixar a criança chorando abandonada. Até há pouco tempo ela estava dentro da sua barriga ou da barriga da mãe dela, acolhida, recebendo comida o tempo inteiro pela placenta, a alimentação, a glicose que ela precisava, os nutrientes, o oxigênio, num ambiente aconchegante, apertadinho, quentinho, e de repente ela sai num mundo com claridade, com barulho, frio, sem o toque, e estar numa cama, estar em algo frio é muito ruim. Então, o barulho do coração da mamãe acalma, o barulho do pai, e se esse pai esteve presente na gestação, conversando com a barriga, conversando com o bebê já dentro da barriga, ele reconhece a voz do pai, e isso melhora, isso acalma a criança e isso faz muita conexão neural. Eu estava explicando numa palestra que eu dei semana passada que quando a gente amamenta, para e pensa, o bebê está sentindo o seu cheiro da mãe, sentindo o gosto do leite, ouvindo o seu coração e com o toque
da sua pele, o calor. Então, ele está estimulando todos os sentidos ao mesmo tempo. E você conversando com ele, então ele está vendo o seu rosto, está ouvindo a sua voz, sentindo o seu cheiro, o gostinho do leite e o toque. Então, isso é integração sensorial, não é? Então, quando a criança, por exemplo, na primeira infância, que aí vai da gestação aos 6 anos, brinca de pôr a mão em brinquedo de verdade, que não é tela, ele sente a textura da massinha, a textura do brinquedo de plástico, do brinquedo de madeira, do cabelo da boneca, do boneco de pano, do ursinho de pelúcia, e ele vê a forma, ele experimenta o peso, ele testa posições, o abre e fecha, o funcionamento, e ele está vendo, ouvindo, sentindo. Isso é integração sensorial. Essas crianças desenvolvem melhor habilidades de coordenação, né? Então, brincar de verdade com massinha, por exemplo. Então, quando você brinca e faz o molde da massinha, você pode enfeitar esse bichinho, fazer o olhinho. Então, você está treinando o movimento de pinça. Você vai brincar de jogo de quebra-cabeça para melhorar a noção visoespacial. Você vai brincar de jogo da memória, de lince, que ajuda a melhorar a memorização e a atenção, foco de atenção. Você vai brincar as brincadeiras de quintal, pular corda, toca do coelhinho, fazer circuito, né? Pular meia, são coisas, chutar bola, que melhoram coordenação motora. E a coordenação, minha gente, desenvolve de proximal para distal. Proximal é aquilo que é próximo ao seu tronco e o distal é a ponta dos dedos. Então, quando a criança não consegue fazer isso, primeiro ela precisa fazer isso, para depois fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, né? Então, começa com as brincadeiras de quintal, de jogar bola, de brincar de bambolê. Então, a gente percebe que muitas crianças hoje estão com dificuldade de coordenação, com transtorno da coordenação, com disfunção sensorial, com seletividade alimentar, relacionado a uma má estimulação na primeira infância. As crianças precisam brincar e elas precisam conhecer pessoas de vários tipos, o que a pandemia prejudicou muito, né? Então, conversar com pessoas mais jovens, mais idosas, crianças, bebês, adolescentes, né? Mulheres, homens, de várias cores, de várias formas, né? Quanto maior a experiência de uma criança, maiores são as conexões neurais. E essas conexões vão acontecer milhões por dia até os 6 anos de idade. Período também em que acontece a poda neuronal, que neurônios e vias neuronais vão deixar de existir por não serem usadas. E aí vem o problema da tela. Esse bebê que está ficando só no celular assistindo um videozinho de música não está fazendo integração sensorial, não está desenvolvendo habilidade manual, não está fazendo olho nos olhos, e aí vai ter o problema da fala, que eu já fiz o outro vídeo de como estimular a fala do seu bebê. Então, minha gente, assim, contato, conexão. Então, você reconhecer no teu filho o que está acontecendo, conversar sobre ele o tempo todo. Quanto maior o número de palavras que esse bebê é exposto, maior o vocabulário e a inteligência dele. É preciso brincar. Brincar de brincadeiras variadas, brincar de faz de conta, aonde eu preciso estimular a minha imaginação. E eu alimento essa imaginação como? Lendo livros, ouvindo histórias, vendo a mãe contar historinhas com dedoche, com fantoche, para a gente imaginar. Quando eu assisto o vídeo, eu estou vendo pronto. Quando eu tenho que imaginar, a minha cabeça trabalha muito mais. Tem que haver muito mais conexões neurais. E quanto mais eu uso o meu cérebro, mais potente ele fica. Imaginem que as vias neuronais são como trilhas no meio de uma mata fechada. Você começa a fazer uma trilha, quanto mais vezes passar por aquela trilha, mais ela vai se estabelecendo. Se você passa uma única vez, o mato cresce de novo e fecha. Assim acontece no nosso cérebro. Então, um estímulo que eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, aquela conexão se forma bem. Que conexão? Conectar uma informação, uma palavra, uma imagem, uma textura. Isso é inteligência. Ouvir músicas boas, né? Já está comprovado que música clássica, Beethoven, Mozart, desenvolve inteligência.
né? Então, assim, ouvir música boa, ouvir histórias de livros, conversar sobre a natureza, brincar, brincadeira raiz, nada de brincadeira eletrônica, nada de tela, convívio com as pessoas, contato, massagem, colo, conexão. Não deixa seu bebê chorando até cansar. Isso não é bacana. Você está pedindo ajuda e ninguém olha para você, isso não é bacana. Acolha o seu bebê, converse com ele olhando nos olhos, ele vai crescer uma criança confiante, com bem menos problemas psicológicos, com muito mais inteligência e com mais capacidade de ter coragem de falar, de confiar que aquilo que ele fala vai ser ouvido, tá bom? Aos poucos a gente vai fazendo mais vídeos sobre a primeira infância, espero muito poder ajudar. Que Deus abençoe.